Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O sítio havia sido comprado pelo pai de Juliana em 1988, com o dinheiro que havia sobrado depois de anos de economia e de um empréstimo que havia levado mais uma década para pagar. Era uma propriedade de uns 40 alqueires no interior do Paraná, com mata nativa na metade do fundo e pasto aberto na frente. Uma casa de madeira que havia passado por 3 reformas e ainda conservava a estrutura original dos anos 1960. E um poço artesiano que havia secado em 1995 e desde então ficará tampado com uma laje de concreto sobre a qual o pai havia construído um banco de pedra onde costumava sentar para tomar chimarrão à tarde. O pai havia morrido em 2019. A mãe havia ido morar com a irmã em Curitiba. E Juliana, a filha do meio, a que mais havia herdado do pai o apego à terra e ao silêncio, com 38 anos e um negócio de consultoria que podia ser tocado remotamente, havia decidido ficar no sítio. Não como herdeira fazendo a gestão de um bem, como moradora, como a nova geração de quem cuidava daquele pedaço de chão e do que havia nele. Durante os primeiros 4 meses, tudo foi a reconexão esperada, o trabalho físico das reformas, o reaprendizado do ritmo do lugar, as madrugadas de silêncio que ela havia esquecido durante os anos na cidade e que voltaram com aquela familiaridade de coisa que nunca foi completamente esquecida, apenas colocada de lado. Ela dormia bem, comia melhor, e havia naquele período uma qualidade de restauração que ela não havia experimentado desde a infância. O poço começou a chamar sua atenção em março. Não era um chamado sobrenatural, era prático. Inicialmente, ela havia decidido reformar o banco de pedra sobre a laje do poço, e durante a reforma percebeu que a laje estava trincada em 2 pontos, com fissuras que pareciam recentes. A argamassa das bordas estava quebrada de modo que sugeria pressão de baixo, não de cima. Como se algo houvesse empurrado contra a laje por baixo. Ela chamou um profissional para examinar, um homem chamado Osvaldo que havia ajudado nas outras reformas do sítio e que tinha aquele conhecimento prático acumulado de décadas de obra no interior. Osvaldo examinou a laje, examinou as fissuras, bateu na superfície em diferentes pontos e ficou escutando o eco. Esse poço não está completamente seco, disse ele. Tem água lá embaixo. Poço que tinha água raramente seca de vez. A lençol freático se move, às vezes volta. A pressão da água pode criar fissura na laje ao longo do tempo. Pausa. Mas essas fissuras são novas. Isso é pressão recente. Juliana perguntou se era perigoso. Osvaldo disse que dependia do quanto de água havia acumulado e se havia risco de colapso da laje. Recomendou abrir para verificar o nível e, se necessário, drenar ou reforçar a estrutura. Era trabalho simples.
Eles retiraram a laje. 2 homens com equipamento de alavanca e guincho simples, numa manhã de sábado. Abriram o poço. O cheiro que subiu era de água, água viva, úmida, com aquele cheiro limpo e levemente mineral de água de lençol freático. E havia água, de fato, uma superfície negra e quieta a uns 12 metros de profundidade, identificável pelo reflexo que ela fazia da luz do dia que chegava de cima. Osvaldo estimou 2 a 3 metros de profundidade de água pelo som que a pedra pequena que ele jogou produziu ao atingir a superfície. Não tem risco de colapso, disse ele. A laje pode ser substituída por uma mais grossa. Se quiser, posso chamar perfurador para ver se vale reativar o poço. Juliana ficou olhando para o interior escuro do poço por um tempo, depois que Osvaldo foi buscar o equipamento de medição. O reflexo lá embaixo era perfeito. Ela conseguia ver a própria silhueta refletida na superfície da água 12 metros abaixo. Uma silhueta escura contra o círculo de céu que o brocal enquadrava. Era um reflexo estranho, a perspectiva comprimida, a silhueta diminuída pela distância e pelo ângulo, os contornos imprecisos. A silhueta no reflexo se moveu. Juliana não havia se movido. Estava completamente imóvel, inclinada sobre o brocal, olhando para baixo. Mas a silhueta no reflexo, sua própria silhueta, a única coisa que deveria estar refletida ali, havia se deslocado levemente para a esquerda, com um movimento que não correspondia a nenhum movimento que ela havia feito. Como se o reflexo tivesse se movido independentemente. Ela recuou do brocal. Ficou de pé, uns 2 metros. De onde estava, não conseguia ver o reflexo na água. Osvaldo voltou com a trena de medição e Juliana disse, com a voz que ela conseguiu manter estável, que havia mudado de ideia, que preferia tampar de volta, mais espesso desta vez, e esquecer o poço. Na noite daquele dia, o poço ainda aberto, a nova laje encomendada para a semana seguinte, Juliana acordou às 2h30 com a impressão de ter ouvido algo. Ficou deitada, escutando. A casa era silenciosa. O sítio era silencioso da forma específica do interior à noite. Não o silêncio vazio da cidade sem barulho, mas o silêncio cheio de sons naturais, de grilos, de vento, de madeira, que formam um tecido sonoro que ao mesmo tempo é silêncio porque é constante e uniforme. Havia um som que não era parte desse tecido. Era baixo, intermitente, vindo do exterior, da direção do quintal dos fundos. Ela ficou escutando por um tempo antes de identificá-lo. E a identificação levou tempo não porque era um som incomum, mas porque era um som completamente inesperado naquele contexto. Era o som de alguém batendo suavemente madeira. Bater regular, com intervalo de uns 3 segundos entre cada batida. Como quando alguém bate numa porta esperando ser atendido. Mas lá fora não havia porta. Havia o poço aberto. Juliana não foi verificar.
Ficou na cama, com o corpo rígido e a mente fazendo aquela ginástica acelerada de construir explicações racionais. Animais, galhos, pressão de água, qualquer coisa. O som continuou por uns 20 minutos, regular e paciente, e depois cessou. Ela não dormiu mais. De manhã, foi ao poço com uma lanterna potente e iluminou o interior. A água estava lá, escura e quieta, refletindo feixe de luz em ângulos irregulares. E havia algo na superfície da água, flutuando junto à parede do poço, naquele ponto onde a luz da lanterna chegava mais fraco. Algo branco. Ela ajustou o ângulo da lanterna. Era uma mão, espalmada, dedos abertos, pálida com aquela palidez de coisa que ficou muito tempo na água ou de coisa que nunca teve cor de pele viva. Estava espalmada contra a parede de pedra do poço, 12 metros abaixo, como alguém que apoia a mão na parede enquanto sobe. Como alguém subindo. Juliana cobriu o poço com tábuas de madeira que havia no galpão, colocou sobre as tábuas 2 barricas cheias de terra e foi para a casa da irmã em Curitiba naquela tarde. A nova laje foi instalada na semana seguinte por Osvaldo, que não fez perguntas porque ela havia pedido que não fizesse. O banco de pedra foi reconstruído. O sítio continua com a família. Juliana não voltou. Gerencia a propriedade remotamente, com um caseiro que cuida do pasto e da casa. Há uma cláusula verbal que ela nunca formalizou em contrato, mas que o caseiro conhece bem. O poço não é aberto. O banco de pedra sobre a laje não é movido. E se por qualquer motivo a laje apresentar fissuras novamente, se houver qualquer sinal de pressão vindo de baixo, ele liga imediatamente, não tenta resolver sozinho, não investiga. O caseiro nunca perguntou por quê. Ele é do interior. Ele sabe que poços secos que voltam a ter água guardam coisas. Isso não é superstição. É a sabedoria acumulada de gerações que viveram perto o suficiente do chão para saber que o chão tem profundidade suficiente para guardar muitas coisas que prefere não mostrar à luz.